Querido diácono, amada comunidade, continuamos nesse 19º domingo do tempo comum, no capítulo 6 do Evangelho de São João, quando ele continua a afirmar que ele é o pão vivo descido dos céus. O Senhor percebe a dureza do coração daquele povo. O Senhor percebe que aquele povo ainda não tinha entendido, e Ele continua a dizer que Ele é o pão vivo descido dos céus. Porém, aquele povo do tempo de Jesus permanecia na aparência, na superficialidade, ou algo que hoje é tão normal, no rótulo. Continuavam a olhar para Jesus e a rotulá-lo segundo os seus critérios. Não é ele o filho de José, o carpinteiro? A mãe dele não é Maria? Infelizmente, aquele povo que vem ouvindo de Jesus há um bom tempo o discurso sobre o pão da vida, ainda não tinha conseguido ultrapassar as aparências. Ficava só com o que é superficial e não entendiam que quando ele dizia sobre o pão da vida, ele dizia de si mesmo. Quando ele falava de dar, ele dizia do seu corpo e do seu sangue, que nós o recebemos até hoje no Santíssimo Sacramento do altar, aquilo que eu pregava domingo passado. Mas o povo não entendeu. Muitos não entenderam. Continuaram na superficialidade, olhando só com os olhos físicos, e resumiam o Senhor como filho do carpinteiro, ou então o filho de Maria, aquele que não podia muita coisa. Então aquelas pessoas não encontravam o sentido da vida, mesmo quando o sentido da vida estava diante dos olhos dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas viviam sem um sentido, porque procuravam um Messias que já tinha chegado, procuravam um Rei Salvador que estava diante dos olhos deles, mas eles não enxergavam. Como eu dizia semana passada, repito essa semana para que a gente guarde no coração. Aquele povo que tinha a vida, aquele povo que podia viver junto de Jesus, apenas sobrevivia. Não tinha um sentido, porque eles esperavam cair do céu aquele que já estava diante deles, dizia: eu sou o pão vivo descido do céu. Ele já tinha vindo do céu, mas eles ainda esperavam o Messias Salvador, que viria um dia, mas já tinha vindo. Aquele povo que tinha a vida diante dos seus olhos, sobrevivia apenas. Meu Deus, que pouco. Meu Deus, que pouco. Repito, aquele povo que tinha Jesus vivo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, diante dos seus olhos, eles viam a vida, só sobreviviam, porque não tinham sentido. E sobreviviam, e sobreviviam, e sobreviviam. Foi o que aconteceu na primeira leitura, no livro de Reis, com o profeta Elias. Aquele homem que era um homem de Deus, ele era conhecido como o homem de Deus. Olha que coisa. Ele era conhecido como o homem de Deus. Um homem que tinha intimidade, que tinha experimentado de Deus. Quando a vida começou a bater nele, ele recuou. Um homem que tinha experimentado de um amor profundo do próprio Deus vivo, que tinha se manifestado diante dele e nele de diversas formas. Quando a vida começou a dar
no profeta, ele recuou. A gente bem sabe que nessa leitura, Elias tinha acabado de dizimar os profetas de Baal. Quem não leu, vale a pena ler. Que magnífico o que Deus faz na vida do profeta. Centenas de homens, e Elias acaba com todos eles, em nome do Deus vivo e verdadeiro. Só que Jezabel, aquela rainha infiel, miserável, que arde nos quintos dos infernos, Jezabel, anota o nome dela, para você estudar sobre ela. Que mulherzinha miserável. Começou a perseguir o profeta. Começou a persegui-lo, queria dar cabo da vida de Elias de todo jeito. O que Elias fez? Fugiu, se escondeu. Vocês ouviram aí a oração de Elias? Na primeira leitura? Viu o que Elias falou? Chega, eu estou cansado, eu não quero mais viver desse jeito, me leva, acaba com isso logo. Olha bem, no momento que a corda apertou no pescoço, no momento que Elias teve uma dificuldade, ele chega para Deus e fala: não estou mais afim, não quero mais, pode me levar, acaba com a minha vida. Deus, mais uma vez, vem ao encontro de Elias. Deus, mais uma vez, vem ao nosso encontro. Deus que é Pai e sabe aquilo que o seu filho precisa. Deus que é Pai, repito, sabe o que o seu filho precisa. O filho pede: acaba com a minha vida, eu não quero mais viver dessa forma. Deus coloca um anjo, toca nele. Intimidade, proximidade. É um Deus próximo. Olha o detalhe da palavra que está aí na primeira leitura. Então o anjo no Antigo Testamento era a presença de Deus. Então o anjo toca em Elias. Só toca quem está perto, só toca quem é íntimo. Eu não suporto gente desconhecida que me toca. Você também, não é verdade? Imagina você no meio da rua, para alguém para falar contigo que você nunca viu. Ei, por favor. Fala: não me toque. Mas quando eu conheço vocês vão ali fora, me abraçam, me dão um beijo, me desejam uma santa semana. Não tem problema. Só toca em nós quem a gente conhece. Só toca em nós quem é próximo de nós. Então Deus vai lá e ouve a oração do filho. Chega, não estou afim, acaba com isso. E aí Deus bota o anjo e fala: toma, come o pão e se alimenta. O filho pede a morte e Deus dá a vida. Ele come e ainda fica lá estorvado. Ele fala: não entendeu? Não estou afim. Deus vai lá, manda o anjo de novo e fala assim: come, levanta, porque você tem muito o que fazer, porque você tem muito o que caminhar. O filho pede a morte e Deus que é Pai dá a vida, dá o pão. Pão, como eu disse na homilia passada, é sinal de vida, de alimento. Deus que é Pai sabe o que é melhor para os seus filhos e vem ao encontro dos seus, mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente já desistiu, mesmo quando a gente já entregou os pontos. Deus vem em nosso auxílio. Que bom que o meu Pai é o meu Pai. Eu usei essa frase na homilia de 8h30. Que bom que o meu Pai é o meu Pai. Quantas vezes eu pedi a Deus e quantas vezes eu falei para Ele que eu queria outro pai, porque meu pai não era tão bom quanto eu pensava. Que bom que Deus não me deu o que eu pedi, mas deu o que eu precisava. Que bom que o meu Pai é o meu Pai. Eu só sou quem eu sou porque o meu Pai é o meu Pai. Se fosse outro homem, eu não seria quem eu sou. Eu não tinha entendido isso ainda. Se o meu pai fosse outro homem, eu seria outra pessoa.
eu teria outros pensamentos, talvez eu não seria sacerdote. Que bom que o meu pai é o meu pai. Talvez você nunca tenha pensado nessa frase, talvez você nunca tenha chegado a essa reflexão. Que bom que o seu pai é o seu pai, do jeitinho que ele é, grosso, mal educado, analfabeto, pobre, bêbado. Que bom que o seu pai é o seu pai, amoroso, carinhoso, atencioso, rico, alto, bonito, baixo, feio, novo, velho, gordo, magro, careca, com cabelo, com dentes, sem dentes. Que bom que o seu pai é o seu pai, porque se não fosse ele, você não existiria. Quantas vezes, como Elias, a gente pede a Deus algo que Deus sabe que não é o melhor para nós? Quantas vezes eu reclamei de Deus porque eu queria um pai diferente, que eu queria um pai como o pai dos meus amigos. Mas que bom que o meu pai é o meu pai. Hoje eu entendo isso. Foi através do meu pai que Deus me escolheu como sacerdote. Quando a gente é pequeno, o nosso pai é o nosso super-herói, alto, forte, sabedor de todas as coisas, resolvendo todas as situações. E aí a gente vai crescendo, a gente descobre que o nosso super-herói nem era tão alto assim, nem tinha tanta força assim, nem sabia tudo. E a gente vai crescendo, e a gente descobre que o nosso pai tinha medo do que eu tenho medo. E a gente vai crescendo, e chega uma hora da nossa vida que a gente descobre que nós somos mais fortes do que o nosso pai. E os braços que nos carregaram agora são carregados por nós. Sim, esse é o nosso herói, de carne e osso. Sim, esse é o nosso herói, cheio de medo, cheio de luta, cheio de coisas. Mas ele não é o nosso herói porque tem uma capa, porque voa, porque tem superpoderes. Ele é o nosso herói porque por ele Deus fez o milagre de dar-nos a vida. Está aí o grande poder do nosso pai. Está aí o que faz o nosso pai o homem mais poderoso de todos. Só ele foi capaz de nos dar a vida. Esse é o grande poder que o nosso pai tem. Nenhum outro homem na terra, mais rico ou mais inteligente, teria o poder de dar a minha vida a mim. Só o meu pai foi capaz de ter esse superpoder. Que bom que o meu pai é o meu pai. Eu tenho um grande orgulho. Que bom que o meu pai é o meu pai. Sem ele, eu seria qualquer outra pessoa, menos o Padre Julinho. Que bom que o meu pai é o meu pai. Eu quero que você grave no seu coração essa frase. Talvez você tenha crescido a sua vida toda questionando a Deus por que este homem é o seu pai. Eu te respondo, para que você existisse. Se não fosse ele, seríamos qualquer outra pessoa, menos nós. Que bom que o meu pai é o meu pai. Sim, com defeitos, com limitações. Quantas vezes o meu pai que bom que o meu pai é o meu pai. Talvez você nem tenha conhecido o teu. Que bom que este homem desconhecido para você, que bom que ele foi o seu pai. Por isso você vive, por isso você conhece e ama a Deus. Que bom que o seu pai é o seu pai. Assim eu posso te chamar de meu filho, de minha filha.
Não sei como foi a sua vida com o seu pai. Talvez você esteja aí pensando: Padre Julinho, você está falando assim porque você não conhece o meu pai. De fato, não o conheço. Mas eu digo olhando para você, que bom que o seu pai é o seu pai. Porque só assim você está aqui na minha frente, e só assim eu posso pregar Jesus Cristo para você. Independente de quem seja o teu pai, independente das virtudes ou dos vícios, seu pai é digno de todo o respeito do mundo, porque ele disse sim a Deus, e assim você veio. E por esse motivo, ele é digno de todo carinho, de todo amor, mesmo que ele não saiba receber. Talvez você esteja pensando: Padre, eu tento sempre amar o meu pai e não consigo. Talvez seja uma limitação dele. Ninguém pode dar o que não tem. Talvez ele não tenha sido amado como precisava. Mas e aí? Você vai deixá-lo partir sem amá-lo? Que bom que o seu pai é o seu pai. Eu fico muito feliz. Que bom que você consegue entender isso agora. É preciso, minha gente, aproveitar o tempo. Eu só descobri que amava o meu pai depois que ele morreu. Mas eu era um menino. Ninguém tinha pregado isso para mim. Que bom que hoje eu tenho a oportunidade de pregar para você. Por isso eu digo: não perca tempo. Construa lembranças boas. Tenha coragem de construir uma saudade boa. Porque se você não construir uma saudade boa, o que você vai construir vai ser um grande remorso de não ter aproveitado. Não importa como seu pai seja, ele é seu pai. Não importa o quanto teu pai tenha te tratado bem ou mal, ele é o teu pai. Não importa se ele está perto ou longe, ele é o teu pai. Eu tenho certeza também que não é fácil. Parece que a minha pregação, eu estou aqui contando um filme romântico que vai ter um final feliz. Não, mas sim, pode ter um final feliz se você decidir fazer um final feliz. Sim, pode ter um final feliz se você decidir amar o teu pai de verdade. Sim, pode ter um final feliz se você decidir passar em cima das feridas que talvez ele tenha causado. Eu não estou aqui dizendo que o teu pai é um santo, não. Eu estou dizendo que o teu pai é o teu pai. E por isso ele merece ser amado. Para que no dia que Deus o chamar, o que fique no teu coração é uma saudade. Para que o dia que Deus o chamar, você tenha percebido que você construiu saudade boa. Que bom que o teu pai é o teu pai. Hoje eu tenho orgulho do meu. Muito orgulho. As dificuldades não me deixavam ver o homem íntegro que ele era. As vezes em que ele chegava bêbado em casa, não me deixava perceber as madrugadas que ele saía para trabalhar e o sol ainda nem tinha levantado. Que bom que o meu pai é o meu pai. Hoje eu tenho orgulho dele. Não porque ele era um super-herói, mas porque ele disse sim. Aceitou o plano de Deus de me criar, de me fazer um homem digno. Que bom que o meu pai é o meu pai. Hoje, no Dia dos Pais, eu ligo para minha mãe, que é mãe e pai. Mas hoje, no Dia dos Pais, eu celebro a Eucaristia.
É o meu abraço? É o meu carinho? Porque no momento em que eu elevo o corpo e o sangue de nosso Senhor, eu digo, por, com e em Cristo. Nessa hora, eu coloco tudo e todos. E ali meu Pai. Tenho certeza que meu Pai é amado em cada missa que eu celebro. Mas deixa o Padre te dar um conselho grande. Não perca tempo. Se você tem pai ainda, saia dessa missa com um desejo grande de amá-lo, mesmo que ele não mereça. Isso é amor. Amar quem nos ama é mole. Amar quem nos negou, amar quem nos maltratou, amar quem nos feriu, isso é amor. Então está na hora de amar. Está na hora de amar de verdade. Se seu pai está vivo, mesmo que teu pai esteja lá no outro lado do Brasil, arruma um telefone, bota crédito no celular, manda um WhatsApp para ele, manda uma mensagem, liga e fala assim, te amo. Desliga, não fica criando assunto não, você não tem assunto. Não fica querendo criar muita coisa não. Liga e diz, pai, eu te amo. Ele vai entender. E se ele não entender, depois ele vai entender, porque o amor convence. Então, queridos, se seu pai está vivo, vai ser um dia dos pais diferente. Talvez o teu pai esteja morto lá dentro da tua casa, que você já matou ele no teu coração faz tempo. Está na hora de ressuscitá-lo, hein? E para aqueles que o pai está no céu como o meu, hoje o nosso carinho, o nosso presente é a nossa oração. É dizer para Deus, Senhor, dá um beijo aí no meu pai, dá um abraço nele e prepara o reencontro. Tenho certeza que meu pai no céu recebe o meu carinho. Tenho certeza que meu pai no céu hoje vê o homem que o filho dele se tornou, cheio de defeitos, cheio de limitações, mas que é homem, porque ele assim me educou com dignidade e caráter. Que nesse instante de silêncio que nós vamos fazer, eu queria te convidar a orar pelo seu pai, independente de como ele seja, de quem ele seja, independente se você tenha conhecido ou não. Diz ao Senhor apenas, Senhor, obrigado, porque o meu pai é o meu pai. Obrigado por ele. O Senhor me deu a vida e fez quem eu sou. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida do meu pai. Muito obrigado, Senhor.